Para quem está acompanhando aí, eu estou fazendo a prova tipo A, beleza? A prova tipo A DPC Goiás. A primeira questão, ela praticamente toda na lei seca, inclusive parte especial e parte geral, eu vi que foi muito na lei seca, então vamos ler o que a questão dizia. Tinha um julgado do STJ, como enunciado, falando: com efeito, é sabido que a prescrição é um instituto vocacionado a realizar... Pessoal, rapidinho aqui, só para não travar, enquanto agora todo mundo já manifestou, falou que está tudo certinho, eu vou tentar, agora eu vou só desativar os comentários um pouquinho, para não travar, beleza? Desativei os comentários, depois a gente volta aí com os comentários, porque durante as questões, se a gente começar a deixar os comentários serem feitos, fica uma zona e inclusive a live trava. Então, para evitar isso, estou desativando os comentários, vamos fazer as questões, e no final, quem tiver dúvida, anota aí, fala: professor, anotei aqui, ó, dúvida na questão tal, acho que cabe recurso. Eu vou falar isso aqui também, se cabe recurso, se não cabe. Enquanto isso, vocês podem ficar curtindo aí, ó, coraçãozinho curtindo, aí subindo. É isso aí. Enquanto isso, vocês podem ficar curtindo, beleza? Porque senão trava. Olha lá. Com efeito, é sabido que a prescrição é um instituto vocacionado a realizar a estabilização das situações jurídicas, em razão do decurso do tempo, com a finalidade de proporcionar paz social, mediante a promoção de segurança jurídica, sendo certo que, embora possua um fundamento comum, suas características diferem em cada ramo do direito em que se faça presente. STJ, julgado tal. No direito penal brasileiro, verifica-se que a prescrição, letra A, no concurso de crime incidirá sobre o somatório das respectivas penas? Não. A prescrição incide em relação a cada um dos crimes de forma independente. Errada a questão de número... Letra A, errada, questão 1. A prescrição, crime continuado, crime aqui em concurso material, em concurso formal, incide em relação a cada um dos crimes. Letra B. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, é regulada pelo tempo que resta da pena. Perfeito. Artigo 113 do Código Penal, inclusive, se alguém foge de uma penitenciária, a prescrição é pelo restante da pena. Então, vejamos, se ele está cumprindo uma pena de 1 ano prescreve em 4 anos. Se ele foge e cumpriu já 2 meses, 3 meses, estou dando um exemplo hipotético, vai faltar quanto? Vai faltar aqui 8 meses, 9 meses. A prescrição agora não é mais pela pena cominada, pela pena aplicada, mas sim pela pena que resta. 9 meses, 8 meses, prescreve em 3 anos, de acordo com o artigo 109. Então, a prescrição, no caso de fuga, é sempre pelo restante da pena. Redação, letra da lei do artigo 113. 1, letra B. No caso de multa, a prescrição ocorre em 3 anos? Não. A prescrição da multa é em 2 anos. Quando o criminoso era, na data da sentença, maior de 60, tem seu prazo reduzido pela metade? Não é 60. É quantos anos? 70. Errado. Antes de transitar em julgado, a sentença final começa a correr nos crimes permanentes a partir do dia em que se iniciou a permanência? Não. Do dia em que cessou a permanência. Letra E, trocou iniciou por cessou. Também está lá na parte de prescrição. Então, tranquilo. Questão de número 1, letra B, sem recursos. 2. Pessoal, se quiser fazer qualquer anotação, fica até o final, tem que ter paciência, estou fazendo uma correção aqui para vocês. Anota, manda para mim aí que eu faço a devida análise, ok? Tá tudo certo aí? Tudo certo? Se tiver certo, só para ver se tá tudo trem, dá uma curtidinha aí, coraçãozinho, para eu ver que vocês estão vivas e vivos. Inclusive, vou falar do nosso livro. Isso, coraçãozinho subiu. Ótimo. Vamos curtindo. Sobre o crime de furto, previsto no artigo 155 do CP, tem-se o seguinte: a lei penal admite, em certas hipóteses, a ação penal pública condicionada à representação para o crime de furto. Pegadinha essa questão de número 2.
Letra A está correta. Por que o crime de furto ele admite, de fato, a representação? No caso, as escusas absolutórias, imunidades materiais, imunidades formais. Lembram-se disso? Quando alguém furta um irmão, furta um tio, o que diz o artigo 182? Que tem que ter representação no crime de furto. Então aqui ele estava falando do artigo 182 do CP. De fato, no caso das imunidades formais, você tem sim a possibilidade de uma ação penal pública condicionada à representação. Letra A, certa. Questão 2, letra A. B. O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do furto qualificado pelo concurso de agentes da majorância do roubo. Não. Inclusive tem súmula para isso aqui. Eu até falo na minha apostila, deixei separado aqui para a gente achar. No crime de furto, tem a súmula, salvo engano, VCA 483, vamos pegar aqui. Crime de furto não admite a majorância do crime de roubo. Não admite. Até porque seria você pegar, vou explicar isso para vocês. Vamos lá. Súmula 442 do STJ. Não admite, olha lá, é inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agentes a majorância do roubo. Então, súmula 442, segundo a apostila aqui de parte especial, está falando aqui que, no caso, não admite. Eu não posso pegar uma qualificadora de um crime de furto e aplicar no crime de roubo. Óbvio que não. E nem do crime de furto e aplicar no crime de roubo. A majorante do roubo no crime de furto e nem a qualificadora do crime de furto na majorante do crime de roubo. Ou seja, é taxativo, é exclusivo. Eu não posso fazer isso. Súmula 442. Outra súmula, olha lá. O Superior Tribunal de Justiça entende que a existência de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico torna impossível a configuração do crime? Não. Outra súmula também. Tudo isso eu falo em sala de aula, né, pessoal? Não sei se vocês lembram aí, mas tudo falado em sala de aula, tudo trabalhado em sala de aula com vocês. Essa é a súmula 567 do STJ, letra C. Súmula 567, não torna impossível, é crime. Se alguém, por exemplo, faz a subtração de um bem em que há um monitoramento eletrônico, isso por si só não exclui a ideia de crime. Ah, professor, porque no flagrante preparado, flagrante provocado, no esperado, nos flagrantes de modo geral, se alguém me provoca a fazer um crime, eu não respondo, sim, mas não é o caso. O sistema de vigilância, quando alguém está monitorando, isso se trata de um flagrante esperado e é válido. Também simulado, a expressão pequeno valor, requisito para o reconhecimento do furto privilegiado, equivale à jurisprudência ao valor insignificante? Claro que não, óbvio que não. O valor insignificante é aquele que não há nenhum tipo de lesão a bem jurídico. E, inclusive, a insignificância, ela está lá no HC 112.262 de Minas Gerais. Neste HC, eu tenho os 4 vetores da insignificância. Quem é aluno já viu isso aí. Totalmente diferente do pequeno valor, que é uma minorante. A jurisprudência do STJ não admite o reconhecimento do privilégio nas hipóteses de furto qualificado. O chamado crime de furto privilegiado e qualificado, ele é possível? É possível. Também tem aqui várias decisões do STJ, por todos. Aqui nós temos o informativo 554, também aqui na minha apostila, que eu atualizei esta semana para os concursos. Concurso de Roraima, não sei se vocês estão aí ligados, vai ter concurso de Roraima agora, 16 de dezembro, vai cair criminologia, vai cair direito penal, parte especial, parte geral, tem Sergipe, e eu atualizei as apostilas para estes concursos, tranquilo? E o nosso manual de criminologia também. Então fiquem atentos, está tudo atualizado, tem tudo aqui. Admite sim, li. Então, questão 2, por uma pegadinha, seria o artigo 182
2, aquela questão envolvendo a imunidade formal. Questão 3. Na lei, sobre as contravenções penais, verifica-se que admitem ação penal privada. Por incrível que pareça, contravenção penal todas são pública e incondicionada. Não há reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que tenha condenado ele no Brasil por uma contravenção. Esse é o caso, inclusive, da lei em que se trata a chamada reincidência no caso em que você tem uma contravenção penal, que é o artigo 7º. O artigo 7º é exatamente essa redação, falando que há reincidência quando tem contravenção e depois outra contravenção. Sim, é possível reincidência em contravenção seguida de contravenção. A tentativa de contravenção é punida no Código Penal? Não, é no artigo 4º da Lei de Contravenção. Segundo a Constituição, as contravenções praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União são de competência comum federal? Também não. Toda contravenção não interessa o bem, é de competência estadual, ok? Não existe aqui, no caso, para a contravenção, seja federal ou seja estadual o bem, julgamento na Justiça Federal. Não. Letra E. A pena de prisão simples não pode ser cumprida em regime fechado, mesmo em caso de regressão de regime. Certo. Por quê? A lei de contravenções, ela tem aqui, inclusive falando, artigo 6º, está tudo na lei, artigo 6º, a pena de prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou exceção especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto. Ponto. Não fala em regime fechado. Ou seja, contravenção não se cumpre em regime fechado. Artigo 6º. Questão tranquila, toda na lei, sem maiores problemas. Questão 4. Sobre o dolo e a culpa, verifica-se o seguinte. Vamos lá. Em regra, todo crime culposo é necessariamente um crime material. Pois bem, no crime culposo, quais são os requisitos do crime culposo? Parte geral. Conduta, tipicidade excepcional, tem que ter previsão legal, resultado involuntário. Resultado involuntário é a ideia do chamado crime material. No crime culposo tem que ter um resultado. Não existe crime culposo formal. Não existe um crime culposo que você não tem um resultado. A culpa, que é uma situação involuntária, demanda um resultado. Demanda um resultado, ainda que involuntário, mas demanda um resultado. Então, letra A, correta. Já no crime doloso, você pode ter o crime formal, o crime aqui chamado de mera conduta, pode. Mas no crime culposo, não. É resultado involuntário. Para completar, resultado involuntário, tipicidade excepcional, nexo causal. Nós temos aqui previsibilidade objetiva, inobservância do cuidado devido. Enfim, são os requisitos do crime culposo. Mas o que importa para a gente é o resultado involuntário, que está aí, crime material. Letra B. A letra B muita gente marcou. Vamos lá, olha só. Há dolo direto de segundo grau quando há vontade consciente do agente em relação aos efeitos colaterais de sua ação. Muita gente marcou isso aqui, porque leu rápido. Leu assim, dolo direto de primeiro grau. São os efeitos necessários, diretos, relativos à conduta do agente. Quero dar um tiro na cabeça de alguém e matar. Isso é um dolo direto de primeiro grau. O dolo direto de segundo grau são os efeitos colaterais necessários do dolo direto de primeiro grau. Vou colocar uma bomba no avião para matar a pessoa que eu quero, mas os efeitos colaterais necessários, morte dos demais tripulantes. Então, dolo direto de segundo grau, efeitos colaterais necessários da conduta do dolo de primeiro grau. Ok. Aí você lê a questão e você fala, há dolo direto de segundo grau quando há vontade consciente do agente em relação aos efeitos colaterais possíveis de sua ação. Pessoal, aqui nós temos dois problemas. A ideia de vontade consciente do agente,
Muitas pessoas criticam porque não é algo que ele quer, não é algo que na cabeça dele ele fala, isso tem que acontecer. Ele coloca uma bomba no avião, ele coloca uma bomba no consulado, uma bomba no carro, ele sabe que as pessoas que estão ali podem morrer, mas não necessariamente todas vão morrer. Daí o problema de que nem sempre há uma vontade consciente de todo mundo que está no avião. Eu não sei quem que está lá, se é A, se é B, se é D. Eu sei que tem Maria. Maria eu quero matar. Eu sei que tem o presidente da República. Ele eu quero matar. Mas os demais você não tem a ideia consciente. Daí não ter essa resposta tido como certa. Porque não é algo consciente, apesar de ser um efeito colateral necessário. E o outro problema, que muita gente também não marcou e acertou, efeitos colaterais possíveis de sua ação. Esse efeito colateral possível leva a crer que pode ter uma possibilidade de acontecer ou de não acontecer. Mas que no dolo direto de segundo grau, a doutrina trabalha como efeito colateral necessário. Necessário. Daí a expressão possível colidir com necessário. E muita gente entende que não é correto, e eu também penso assim, falar em efeito colateral possível no dolo direto de segundo grau. Mas a expressão correta seria efeito colateral necessário. Há uma, por causa da vontade consciente, que ele não tem o conhecimento de todo mundo. Há duas, porque efeito colateral possível conflita com necessário. Daí não ser letra B, a letra A, por enquanto, está certa. Bom, C, olha lá, o crime culposo, seja ele próprio ou impróprio, não admite tentativa. Pegadinha, gente, pegadinha. O crime culposo próprio não admite tentativa. É curial saber disso. Mas o crime culposo impróprio, para o Bittencourt, para muitos doutrinadores, eu cito isso na apostila da parte geral, ok, pessoal? Essa apostila minha aqui da parte geral tem isso também, falo aqui sempre. Ah, professor, você está fazendo propaganda dela? Pessoal, quem tem essas duas apostilas, quem tem, sabe que lá tinha tudo para a prova de Goiás, tudo, para muitos concursos. Eu tenho material aqui que facilita o seu estudo. Se você quer um material para facilitar seu estudo, tem tudo aqui. Por isso que eu falo, meu manual de criminologia aí, saiu, tá aqui, tem tudo aqui, nós vamos fazer criminologia também. E vocês vão ver que criminologia pegou pesado, mas tinha tudo lá no manual. Então, gente, é conhecer os professores, é seguir, é ver, é ler. Isso dá para vocês o material, o arsenal. Estou aqui sexta-feira à noite corrigindo prova. Muita gente fala assim, nossa, professor, sexta-feira à noite, em vez de estar com a Helena, né, minha filha, com a esposa, está corrigindo prova. A minha esposa falou assim comigo, não, professor, você vai corrigir prova? Não, professor, não, Cristiano, você vai corrigir prova? Falei assim, vou. Eu combinei com o pessoal de corrigir a prova hoje à noite. Eu cheguei cansado, moído, mas eu vou corrigir. Eu combinei, ué. É um compromisso. Concurso público é comprometimento, é compromisso. Eu não passei nos concursos públicos que eu passei, porque eu cheguei lá e fiz a prova, não. Tomei muita bomba, fui reprovado muitas vezes, mas eu tive persistência, comprometimento. Eu tive responsabilidade. Eu estudava, sexta-feira à noite, igual eu estou aqui, estudando. É até bom para eu lembrar minha origem, resgatar de onde eu vim. Eu vim estudando muito. Estudei muito. Sexta-feira à noite era igual uma segunda-feira à noite. Eu estava estudando. Domingo, sábado. Mas eu estou aqui hoje como promotor de justiça. Um cargo que muita gente quer. Dos cargos mais bem pagos do Brasil, é sim, dos mais bem pagos. Mas ralei para chegar nele. E dia a dia, pesado. Mas aí, eu estou aqui resgatando, estou aqui lembrando de onde eu vi, lembrando essas questões todas aí com vocês. Então, é isso. A gente te dá o arsenal, te dá o material, te dá a dica, a apostila, livro, aulas, disciplina, disciplina, disciplina. Não deixa de estudar que você vai conseguir chegar onde você quer. Mas tem que ter comprometimento. Tem que ter raça. É difícil sexta-feira à noite estar aqui? Dificílimo. Mas eu tenho esse compromisso com vocês. Então, falei que ia vir, estou aqui fazendo. Então, vamos lá, gente. É pegar pesado. Você vai chegar, você vai ter sua vaga, você vai conseguir, de fato, em breve, tenho certeza, sua aprovação. Que seja aí em Goiás, que a gente está fazendo, ou Minas, que está aí,
uma prova oral, vamos ter outros concursos no Brasil, em São Paulo, enfim, Rio. Olha lá, o crime culposo impróprio, qual que é esse, professor? O crime culposo impróprio. O crime culposo impróprio é aquele do erro do tipo permissivo, do artigo 20, parágrafo 1º. A doutrina diz que no artigo 20, parágrafo 1º, no crime culposo impróprio, você tem no crime culposo impróprio tentativa. Por quê? Porque ele tem uma conduta culposa e um resultado doloso. O crime culposo impróprio é aquele que acontece nas discriminantes putativas. Quando o agente é ameaçado e aí ele está lá ameaçado andando com arma de fogo. Aí ele encontra o seu algoz inimigo num beco. Aí eu, traficante, levo a mão dentro da jaqueta. O cara ameaçado pensa, vai sacar a arma e vai me matar. Mais rápido, ele saca a arma, pum, e mata. Ele atuou numa situação de discriminante putativa. Ele atuou numa situação de um erro de tipo permissivo. Ele queria matar. Atirou para matar. Só que há uma conduta culposa na conduta inicial culposa. Por que que há conduta culposa? Porque ele não esperou o traficante tirar de fato o que ele pensava, imaginava, que seria uma arma. O cara ia tirar o quê? Um lenço branco para celebrar a paz entre os dois. Não é assim? E aí ele morre com o lenço branco na mão. A doutrina entende que seria punível, se você entender que é um erro de tipo vencível, erro de tipo permissivo vencível, responde como? Pelo crime culposo. Mas se for invencível, isenta de pena. Mas a doutrina entende que nesse caso nós temos a chamada culpa imprópria. E na culpa imprópria nós temos uma tentativa. É o caso específico. Então, admite tentativa. Vamos lá? Por enquanto, está ganhando a letra A. Letra D. O dolo eventual se caracteriza pela previsão de um resultado penalmente relevante, todavia com a expectativa de sua inocorrência. Não, ele assume o risco, ele liga o foda-se. Né? No dolo eventual é foda-se, tô nem aí, aconteceu, dane-se. O chamado Instituto da Culpa Consciente, ele fala assim, ih, fudeu, não consegui, ih, fudeu. Isso é culpa consciente. Dolo eventual, dane-se. Expectativa de sua inocorrência, está errado, porque ele não está nem aí. A culpa inconsciente quando o resultado ilícito é imprevisível pelo agente nas circunstâncias do fato. Não. Culpa inconsciente é não prever o previsível. Então o resultado ilícito é previsível sim, porque todo crime culposo tem que ter o que se chama de previsibilidade objetiva, que é pegar o homem médio, colocar o homem médio lá, enfim. Então, o resultado é previsível. Logo, letra A, em todo crime culposo, necessariamente um crime material. Certo? Quinta questão. Nos crimes contra a honra agora. Ó, questão 5, toda na lei. Questão 5, só para vocês pegarem aqui. Tudo na lei. Não constitui calúnia, difamação, injúria, punível, aí rogado em juízo, na discussão da causa. Não. Olha lá, vamos lá. Isso aqui está na lei penal. A lei penal, ela diz que não se pune a injúria ou difamação. Artigo 142. A calúnia é punível. Eu não posso caluniar ninguém. Não há possibilidade de caluniar. Então, letra A errada. Letra B, questão 5. O querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia, difamação ou injúria, fica isento de pena. Olha só, a retratação agora, está na lei também, separei, olha lá. 143. Ele se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação. Não cabe retratação de injúria. Errado. C. Aos crimes de calúnia, difamação e injúria aumenta-se de 1/3. Se qualquer dos crimes cometidos contra a pessoa maior de 60 anos ou portador de deficiência. Não há aqui essa majorante. Vamos lá, vamos conferir se há ou não. Aqui não. A majorante aqui é pessoa maior de 60, portador de deficiência, exceto no caso de injúria. Tem
mas é uma majorante. Aqui a questão, toda lei seca, né, gente? Aqui não tem nem muito o que fazer, tem que decorar. Aí é cruel, né? Decoreba. A calúnia, difamação e injúria, pessoa maior de 60 portador de deficiência. 1/3. A lei fala aí, aumenta de 1/3, mas somente calúnia e difamação, injúria não. Errado, aqui falava o que na questão? Colocava todos, 3, não, errado. Não. Letra D. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação, injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Sim. Aqui, inclusive, é o 144. Serve, sim, para calúnia, difamação e injúria. Certinho. É a letra D de dado, sem maiores problemas aqui. Sim. Exceção da verdade cabe na calúnia, cabe na difamação, cabe injúria não. Exceção da verdade e injúria, eu vou provar para o cara que ele realmente é vagabundo, corno, sem vergonha. Exceção da verdade só em calúnia e difamação. Muito bem, questão 6. Tá tranquilo, gente? Tamo junto? Coraçãozinho aí? Tá todo mundo ligado sexta-feira à noite? Tá, isso, 10 horas da noite. Tem debate hoje. Acabei de receber aqui, enquanto vocês estavam aí, debate hoje, né? Vamos lá, segundo debate. Depois vocês vão ver o debate aí. Quem não vê essa aula agora também pode ver depois. Vou deixar aqui salvo, tá? Para vocês. Muito bem. É crime inafiançável, lei seca. Transportar arma de fogo sem autorização legal. É crime inafiançável? Não. Julgado inconstitucional quando se veda fiança no Estatuto de Armamento. Ter um depósito para consumo pessoal? Não. Só é inafiançável os crimes hediondos. E aqui eu uso, não. Tentar constranger alguém, mediante grave ameaça de ter condição carnal? Sim, crime de estupro é um crime hediondo, seja tentado ou consumado, o crime de estupro é hediondo e inafiançável pela Lei 8.072. Letra C. Constranger alguém, extorsão hediondo? Não. Injuriar alguém, elemento de raça, cor, etnia? Também não. Injúria racial, apesar de ser uma injúria grave, não é hediondo. Então, questão 6, fácil. Crime de estupro tentado é, de fato, hediondo. Questão 7. Sobre a lei penal tem-se o seguinte. Tudo na lei também, olha lá. E da jurisprudência também. A jurisprudência do STJ e do Supremo admite a lex tercia, combinação de leis? E aí? Não. Não posso pegar um pouquinho do artigo 33, parágrafo 4º, com o artigo 12 da 63 e 68 e combinar. Não. A ultratividade da lei temporária prevista no artigo 3º constitui exceção legal à regra do tempus regit actum? Pelo contrário, o artigo 3º, lei temporária e lei excepcional, de fato, é a própria ideia de tempus regit actum. Ou seja, a ideia do artigo 3º é aplicar ao fato ocorrido na sua vigência todas as circunstâncias. Se é mais grave ou menos grave, aplica a ideia de tempus regit actum no artigo 3º. Então, na verdade, não é exceção legal, é a própria aplicação. Errada, né? Então, letra A está errada, letra B está errada. Questão de número 7, vamos lá. Não se aplica a lex gravior, lei mais grave, é o crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da permanência. Errado, aplica sim súmula 511, súmula 711 do STF. Também falo isso aqui na parte geral, apostila. Não, aplica sim. Olha lá a letra D, que muita gente não sabia, mas estava lá. A retroatividade da lei penal benéfica prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos? Sim. Eu até abri aqui, está no artigo 9º da Convenção, retroatividade da lei mais benéfica. Pegadinha. Tem muita gente que falou assim, putz, tem que fazer prova, tem que saber a Convenção Americana de Direitos Humanos. Tem que saber. Estava lá, possível sim, retroatividade. Então, letra D. Admite-se analogia em bonam parte no direito penal? Não. Direito penal só admite analogia em bonam parte, nunca para prejudicar. Fácil. Aí agora, olha só, questão 8.
De acordo com a teoria do erro, segundo o finalismo. Essa é a questão que merece reparos. Vamos lá. Essa é uma questão que, ao meu ver, dá para fazer o recurso. Questão de número 8, prova A, delegado de Polícia Civil Goiás. Vou liberar aqui os comentários, rapidinho. Nossa Senhora, vamos lá. Liberei, só para vocês aqui falarem um pouquinho, para a gente interagir um pouquinho. Pessoal, vocês estão gostando? Estou falando aí bastante coisa com vocês. Aqueles que estão entrando aí, estão entrando, ligando. Cansei de mandar coração, valeu, Leonardo Rodrigues, advogado aí, criminalista de Minas Gerais, beleza? Mas olha só, agora pessoal, é uma questão ao meu ver que tem que ter, sim, de fato, uma análise um pouco mais pormenorizada, um pouco mais verticalizada. Por quê? Olha só, tá junto? Todo mundo junto aí, gostando, tá todo mundo tranquilo? Gostaram da injeção de ânimo que eu dei, falando para vocês? Sexta-feira, todo mundo certo aí, cerveja, vinho, não, estou em casa, estou vendo a live do professor Cristiano, estou aqui conectado, eu quero passar, eu quero um dia estar no melhor momento, eu quero estar em umas férias boas com a minha família, eu quero estar aqui sim. Ah, então tá todo mundo junto. Professor, caiu tudo que você deu no Supremo. É isso aí, galera, é isso aí, tamo junto. Obrigado pelas palavras. Então, olha só. A questão de número 8, ao meu ver, pode sim ter recurso. Por quê? Olha só. Vamos lá. A questão de número 8 diz que o erro de tipo superável torna necessariamente o fato atípico. Está falando do finalismo. Está falando aqui do finalismo. E aí o que acontece? O finalismo, ele trabalha de fato o erro de tipo e o erro de proibição, no artigo 20 e no artigo 21. O erro de tipo invencível, chamado de também excusável ou inevitável, ele exclui dolo e culpa e ele não responde por nada. O fato é atípico. Se ele é vencível, se ele é evitável ou se ele é inexcusável, responde pelo crime culposo. Só que a letra A falava, o erro de tipo superável, ou seja, evitável, torna necessariamente o fato atípico. O que acontece? Muita gente falou assim, poxa, a expressão superável eu não conhecia. Eu conhecia a invencível, a vencível, inexcusável, excusável, enfim. Quando o erro é superável, ele é evitável. Se ele é evitável, ele de fato vai ter uma atipicidade da conduta ou ele vai responder pelo crime culposo? E aí, pelo crime culposo, concorda? Não é fato atípico, é um crime culposo. Ele simplesmente trocou o sinônimo. De superável, ele poderia colocar evitável, vencível ou inexcusável. Que no caso aqui gera um fato culposo, mas não atípico. Então, letra A, afastamos. Letra B. Se inevitável, o erro de proibição elide a imputabilidade do agente. Não. O erro de proibição elide e afasta potencial conhecimento da ilicitude. Afasta a ideia de culpabilidade. Imputabilidade é elemento da culpabilidade. Não. O erro de proibição evitável, artigo 21, não diminui a reprovabilidade da conduta. Errado. Ele, de fato, diminui. Tranquilo? Ele, de fato, diminui. Letra D. A hipótese de erro de tipo inexcusável permite a punição a título de culpa. Ok. Tá certo. Olha só. A questão 8ª, letra D. Beleza. Tá certo. O erro de tipo inexcusável, ele permite a punição a título de culpa. Lembrar que inexcusável é a mesma coisa que não desculpável, ou superável, ou evitável, ou vencível. E é punível a título de culpa. Tá certo, letra D. Aí vem a letra E. A teoria extrema da culpabilidade. Professor, extrema ou extremada? Ah, esse que é o problema. Muita gente falou o seguinte, professor, eles não poderiam falar extrema.
A gente lê nos manuais, nos livros, nas apostilas aqui, aqueles que perguntaram das apostilas, pessoal, estão lá as apostilas atualizadas no site www.estudotop.com.br. Estão na promoção ainda, ok? estudotop.com.br. Eu pego a sua apostila, eu pego o manual e falo a teoria extremada. É um gancho para você tentar fazer um recurso, é um gancho. Igual numa prova da Defensoria Pública, eles escreveram discriminantes putativas, não sei se vocês chegaram a ver, em vez de discriminantes putativas. As pessoas recorreram, o examinador acabou anulando, porque de fato deu para confundir. Isso aqui é a mesma coisa. Vamos lá, mas vamos ler o resto. A teoria extremada da culpabilidade trata os erros sobre os pressupostos fáticos da causa de justificação como erro de tipo. Na verdade, não. Ela trata como erro de proibição. A teoria limitada da culpabilidade é que trata o erro nos pressupostos fáticos como um erro de tipo, chamado inclusive de permissivo. Erro de tipo permissivo, que é o artigo 20, parágrafo 1º. Mas a extremada da culpabilidade, ela trata como erro de proibição. Inclusive os pressupostos fáticos, a existência de uma causa de justificação e também o erro em relação aos excessos de uma causa de justificação. Toda, por isso que é extremada, toda como erro de proibição. Se você quiser fazer o recurso por causa da expressão, ok. A letra D está toda certa? Totalmente certa. Usou expressões sinônimas e confundiu? Usou expressões sinônimas e confundiu. Mas, enfim, por enquanto, estamos aí apenas com esse gancho de recurso, certo? Bom, questão 9 agora. Estamos juntos de novo? Estamos quase fechando a parte de direito penal. Agora está tudo fácil, tudo rápido, tudo na lei, vamos lá. Estão gostando? Coraçãozinho curtindo aí. Vou anunciar a ganhadora, foi uma mulher que ganhou o nosso manual de criminologia, ok, pessoal? Esse manual aqui lindo, maravilhoso, ó. Que inclusive tinha tudo da prova de criminologia nele. Vou mostrar, eu mostro. É aquele negócio, né? Mata a cobra e mostra o pau, não é assim? Mata a cobra e mostra o pau. Olha lá. Mata a cobra e mostra o livro de criminologia, tudo dentro dele. Vocês vão ver, já postei isso aí. A apostila também. As apostilas têm tudo dentro delas. Quem tem, não preciso nem fazer propaganda. Quem tem sabe, beleza? A de parte geral e a de parte especial que eu estou seguindo aqui. Quem tem sabe. Não vou nem falar. Mas enfim, vamos lá, tem tudo. Vamos lá. Agora ficou mais fácil, porque eles estão passando para a parte especial. E na parte especial, tudo na lei. Quando o agente em crime cometido sem violência ou grave ameaça repara voluntariamente o dano, até o recebimento da denúncia, ocorre o crime, ocorre o quê? Questão 9, artigo 16, arrependimento posterior. Arrependimento eficaz, chamado por alguns de ponte de ouro, assim como desistência voluntária, exclui a tentativa, crime possível, exclui a tentativa, tentativa, nada a ver, letra B, arrependimento posterior, letra da lei, tranquilo. 10. De acordo com o homicídio, de acordo com o Código Penal, há um homicídio qualificado quando for cometido. Grupo de extermínio? Não, é hediondo. É hediondo, tá? Pela Lei 8.072 é hediondo. Não é qualificado. Assegurar a impunidade de outro crime? Sim. É o chamado homicídio de... Como é que é o nome desse homicídio? Homicídio em conexão consequencial. Falo também aqui na apostila. A parte especial. Homicídio em conexão consequencial, que é para trás, para o passado. E conexão teleológica para frente, para assegurar a execução de um crime. E é qualificado. Letra B, 121, parágrafo 2º, inciso 5º, sem maiores problemas. O ofendido sob a imediata proteção da autoridade? Não. Pessoa menor de 14, maior de 60? Não. É majorado, causa de aumento de pena. Por milícia privada? Também não, majorado. Qualificador é diferente de majorante, ok? Qualificador você tem uma pena mínima e a máxima dadas pelo legislador. Majorante há um aumento de pena sempre fracionário. Tranquilo. Questão 11. Segundo o Código Penal, a lesão corporal, letra A, é qualificada
se praticada contra delegado de polícia no exercício da função. Não, ela é majorada, aumenta. Qualificador é diferente. Olha só, se você soubesse um pouquinho de qualificador e majorante, e eu falei isso para vocês, quem é aluno no curso Supremo TV, eu dei aula ou não dei aula na primeira fase? Vocês gostaram ou não gostaram da primeira fase comigo lá? Falei ou não falei? Ó, gente, majorante, qualificador, expliquei. Cai ou não cai? Olha aí a prova. Quem é aluno, comprova. Cai, professor. Cai, você acertou, isso cai mesmo. Então tá aqui, caiu. Aí. A 10 e a 11, se você soubesse que é qualificador e majorante, você matava. Admite substituição da pena de detenção pela de múltipla culposa. Não, é só se for lesão leve. Só se for lesão leve que admite. Também na lei. A lesão corporal qualificada pela violência doméstica exige sujeito passivo feminino. O 129, parágrafo 9, de fato, é qualificado. O sujeito passivo tem que ser feminino? Não. Se for feminino, vai ter a Lei Maria da Penha, mas não necessariamente tem que ser feminino. Pode ser homem, pode ser o filho, pode ser o avô, não necessariamente tem que ser sujeito passivo feminino. No feminicídio tem, óbvio, feminicídio, e aí não cabe analogia e malam partem. Mas na lesão corporal do 129, parágrafo 9, pode qualquer pessoa, desde que haja uma relação doméstica familiar. Então, errada. Qual que é a outra? Questão de número 11. Seguida de morte admite a figura privilegiada. A lesão corporal seguida de morte admite a figura privilegiada. Aí olha só, gente. Questão 11, tá? Vamos lá. Código Penal. Peguei aqui para você, separando. 129, parágrafo 3º. Olha lá. Se o agente matou, mas ele não quis o resultado nem assumiu o risco, de 4 a 12. Na sequência vem o parágrafo 4º, que é a diminuição de pena. Aí vem, se o agente matou por relevante valor, fez a lesão corporal, perdão, porque aqui também tem no crime de homicídio, o parágrafo 4º vai uma repetição do homicídio privilegiado, só que agora é lesão corporal privilegiada. Se por motivo de relevante valor social, moral ou violenta emoção, ele, seguindo a injusta provocação da vítima, ele faz essa lesão corporal, diminui de 1/6 a 1/3. Posso aplicar o privilégio ao parágrafo 3º? Posso. Sem problema nenhum. Eu posso ter dado um soco em alguém por um relevante valor moral. Por quê? Porque ele estuprou minha filha, porque ele beijou à força alguém, aí eu dou um soco na cara dele. Só que aí ele bate a cabeça no chão e morre, queria só lesionar. Cabe o privilégio? Cabe o privilégio, sem problema nenhum. Só é você raciocinar. É igual no crime de homicídio. E a questão de número 11 falando que admite a figura privilegiada. Sim, o parágrafo 3º está aqui, o 4º está aqui. O que vem depois já posso aplicar para o que vem antes. Simples. Interpretação chamada de sistemática. Admite perdão judicial de natureza leve. Não, só se for culposa. Tranquilo. Questão 12. A reincidência suspende o curso da prescrição? Não, ela interrompe. Impede concessão de livramento condicional? Não, tem que cumprir metade da pena. Impõe regime inicial fechado para o cumprimento de pena? Nem sempre, não necessariamente. O que impõe regime fechado é maior que 8. Aí sim, reincidente ou não, vai cumprir pena no regime fechado. Mas nem sempre. Impede, questão 12, impede a suspensão condicional da pena se em crime doloso. Na lei, sim. Vamos lá no sursi, que é a suspensão condicional da pena, tem exatamente isso lá. Olha lá, artigo 77. Desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso. Então, impede sursi. 77.1. Letra D de dado, certinho. Impossibilita a substituição de PPL por PRD? De fato, algum. Aqui não, o 44 cai muito, que é PRD. Quando você pega, ele fala não for reincidente em crime doloso. Porém, olha lá, parágrafo 3º, se for reincidente, ele pode sim considerar substituição, desde que em face da condenação anterior, a medida seja socialmente
recomendável e não seja uma reincidência específica, tranquilo? E não seja uma reincidência específica. Então, não é vedado dar PRD para quem é reincidente. Agora, sursi é. Beleza? Questão 13, quase acabando parte especial. No crime de peculato, verifica-se que, na modalidade de apropriação, posso dar em favor de terceira pessoa. Olha lá, 312, caput. É para si ou para terceiro, ou para outro. Letra A, 13, letra A, certinho. Pode, matou, tá vendo? Na lei. Isso que eu falei, estava muito na lei essa prova, muito na lei. Algumas questões jurisprudenciais simuladas, que eu tratei aqui nas apostilas, inclusive, e nas aulas, e questão aqui legal. A letra B, admite insignificância para os crimes contra a administração pública, peculato? Falei isso na aula, hein, gente? Ah, e tem na apostila aqui também. Que súmula que é essa? Eu falei ou não falei? Já pensou o cara pega 40 folhas de papel chamex? Lembra disso, gente? O cara pega 40 folhas de papel chamex para fazer o quê? O TCC? Lembra? Vai poder alegar insignificância? Não, porque o peculato não cabe insignificância. Falei isso. Gente, não tem jeito. Eu canto as questões porque a gente tem experiência. 15 anos lecionando, a gente está cansado de ver isso. Igual prova aberta DPC-MG. DPC-MG, falei lá com o pessoal, fique atento, vai cair a questão envolvendo furto com fraude, cartão de crédito, cartão de débito. Falei ou não falei? Falei ou não falei isso? Quem está vendo aí DPC-MG, segunda fase? Falei com vocês, vai cair questão envolvendo conflito aparente de normas, consunção, crime fim absolve crime meio. No furto com fraude, o próprio agente pega o bem. No estelionato, a própria vítima entrega o bem. Lá no caso tinha uma pessoa que fez venda de panelas velhas que não eram originais, estelionato. Que a vítima estava entregando e pegando gato por lebre. Mas no final, ele, com base nos cartões de crédito que eles pegavam e clonavam, eles faziam os golpes. Mas eles recebiam furto com fraude. Falei isso com vocês na sala de aula envolvendo o quê? Súmula 17 do STJ, falando de conflito aparente de normas. Falei tudo isso, gente. Então, por isso que eu falo. Os professores aqui, a gente tem essa experiência para vocês serem aprovados. Falei na segunda fase isso. DPC-MG, quem viu as aulas sabe. Professor, só vi essa parte da aula. Acertou a questão. Não vi mais nada. Acertou a questão. Segunda fase, DPC-MG. Mandou para a galera. Súmula 599 aqui, peguei. Súmula 599 do STJ. Não admite insignificância. Errado. Na modalidade de desvio, não admite coautoria? Cabe coautoria, sim, crime próprio. Cabe coautoria. Não cabe coautoria em crime de mão própria. Aqui é um crime próprio. Cabe coautoria. Na modalidade culposa, reparação de danos, se é anterior à sentença recorrível, diminui a pena? Não. Extingue a punibilidade. Extingue a punibilidade. É o artigo 312, parágrafo 3º. Errado. Diminui a pena se for depois da sentença recorrível. Está na lei. 302, parágrafo 3º. Na modalidade de furto, é prescindível, dispensável, que o agente se vala da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário? Claro que não. Na lei fala, inclusive, em 302, parágrafo 1º, e valendo-se dessa facilidade. Letra A, na lei. A apropriação pode ser para si ou para terceiro. 14. Liberdade sexual. Falei ou não falei? Vulnerável. Previsto no CP. Mas aqui cabe uma possibilidade de recurso, tá, pessoal? Questão de número 14, dá pra gente colocar um recurso aqui, tá? Então, outra questão passiva de recurso. Quem está anotando aí, depois passa para os colegas. A corrupção de menores é crime hediondo? Não, não está previsto na lei dos crimes hediondos. Em regra, o crime de estupro é de ação penal privada? Não, ação penal pública é condicionada. O estupro, 14, tá, pessoal? Estou na 14. O estupro, a qualificadora do parágrafo 2º só incide se o resultado de morte for doloso? Não. Pode ser doloso ou pode ser préter-doloso. Não interessa. Resultado de morte no crime de estupro, tanto faz. A ação penal é pública e incondicionada para os crimes sexuais contra vulnerável. Pois bem, essa era a questão certa, letra D. De fato, lá no artigo 225 fala isso. O problema é que o STJ, quem quiser anotar aí, eu até peguei na minha apostila, o STJ entendeu que depende. Nem sempre vai ser
uma situação de ação penal pública incondicionada quando for vulnerável. Se o vulnerável for menor de 14 anos, menor de 18, incondicionada. Se for doente mental, incondicionada. Mas aqui falou vulnerável amplo. E vulnerável amplo, eu falo isso aqui na apostila, e vulnerável amplo, o que acontece? No vulnerável amplo, quando eu falo momentaneamente vulnerável, olha só o que diz o STJ nesse julgado. Quem quiser anotar. O STJ no informativo 553, olha lá, anota aí, para recurso DPC Goiás. No informativo 553, o vulnerável momentâneo, uma mulher que vai no médico, e aí ela está no médico, ela não é doente mental, não é menor de 18, o médico dopa ela e começa a tocá-la, e começa a fazer ato libidinoso. Nesse caso, o STJ entende que ela é vulnerável e a ação penal é pública condicionada, que ela tem que representar. Tem outra visão? Tem também. Ora, mas uma questão fechada de primeira fase, alguém falar para você de forma assim literal, é incondicionada? Opa, peraí. E se for um caso de vulnerável momentâneo? No caso aqui falado, sujeito passivo, a mulher, ela está lá dopada, mas ela não é menor de 18, ela não é doente mental. Ela pode escolher fazer representação. Eu falo isso em sala de aula, informativo 553 do STJ. Quem errou essa questão, quem acertou, beleza, deixa, matou. Mas quem errou, cabe recurso na questão de número 14, porque ela pode ser condicionada. Informativo 553. A regra maior é incondicionada quando se trata de vulnerável menor de 18, doente mental. Mas o legislador, ele tratou 3 vulneráveis. E a questão aqui, ao que parece, ela colocou vulnerável amplo, daí dando margem a fazer recurso. Eu sei que o examinador ele pensou vulnerável, doente mental e menor de 18. Ora, nesses 2 casos é incondicionado, não se discute, mas ele se esqueceu do vulnerável momentâneo. Então, informativo 553. A letra E é totalmente errada porque, segundo o STJ, a existência de relacionamento entre a vítima e o agente pode descaracterizar o crime de estupro. Está aqui também na apostila, súmula 593 do STJ. E o relacionamento anterior não desnatura o crime, não desconsidera, é presunção absoluta de violência. Também falo isso para vocês em sala de aula. Súmula 593 do STJ. Tudo nessas apostilas, gente. Lá no informativo 553 falei, na súmula 593, então tem tudo lá, tudo nas apostilas, que vocês têm acesso aí, já passei, onde vocês adquirem, enfim, tem tudo aí. Última questão para a gente encerrar essa primeira parte, fazer criminologia. Questão 15, ciência ou arte, questão número 15. Ciência ou arte de selecionar os bens que devem ser tutelados jurídica e penalmente, e escolher os caminhos para efetivar a tutela, o que ineludivelmente implica a crítica dos valores e caminhos já eleitos. A descrição acima refere-se à criminologia? Não. Teoria do delito? Nada a ver. Política criminal? Sim. A política criminal é uma política de filtragem. É exatamente isso daí. Política de filtragem. É escolher os bens a serem tutelados. A criminologia analisa os casos concretos, a política criminal vem e elege, escolhe, vamos colocar na lei, e o direito penal é a própria lei positivada. É o tripé entre criminologia, política criminal e, no caso, direito penal. Ah, mas era uma ciência. Muitos entendem que era uma ciência. Por isso que eles colocaram ciência ou arte, para não ter problema. Então, ao meu ver, nenhum tipo de recurso nessa questão. Abolicionismo penal, nada a ver. Direito penal do inimigo, nada a ver. Não falou de Jacobs. Então, tranquilo.